Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa manhã para compartilharmos a palavra de Deus, para refletirmos na verdade da Sagrada Escritura. Eu sou o pastor Elivanaldo Fernandes, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Capela, em Vinhedo, e trago um abraço fraterno da nossa igreja a cada um de vocês. Também estou aqui como representante da Junta Missionária de Pinheiros e trago igualmente um abraço do reverendo Jair Barros Júnior, presidente ou diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros. É um prazer para nós podermos, nessa manhã, pela graça de Deus, refletir nas verdades que a Escritura nos ensinam acerca da missão da igreja, que é proclamar o Evangelho aos pecadores, levar o Evangelho àquele que não conhece a Cristo, e também, nesse processo, fazer discípulos. Aliás, o tema que nos foi passado da conferência é discipulado, não é isso? Então, nós queremos, sem mais delongas, tratar dessa realidade do discipulado. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Vamos ler dos versos 57 a 62. Peço que você acompanhe com atenção. E, na sequência, você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa seguir aqui nos demais textos da Palavra de Deus. O texto sagrado nos diz: indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quero convidar você, mais uma vez, baixar sua cabeça, fechar seus olhos, orarmos ao Senhor. Ó eterno Senhor, nós lemos a Tua palavra e agora haveremos de meditar nos ensinos que ela nos traz. Pedimos a orientação do Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, a direção do Senhor para as nossas vidas. Concede-nos a Tua graça, concede ao Teu servo sabedoria para expor a verdade da Escritura, com humildade, com amor, com dedicação e com graça, para que o Teu nome seja engrandecido e o Teu povo seja glorificado. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós falamos de discipulado, duas coisas logo nos vêm à mente. O discipulado, que é o ato contínuo e perseverante de seguir a Jesus e de servir a Ele e a sua igreja. E, em segundo lugar, as programações, os eventos, as técnicas desenvolvidas para ajudarmos outras pessoas a conhecerem a Jesus e a também segui-lo de perto, obedecendo aos seus mandamentos. Ambas as perspectivas são válidas e igualmente necessárias. Contudo, meus amados irmãos e irmãs, precisamos lembrar que o discipulado não começa numa sala de aula, não começa num curso teológico ou em um programa da igreja. Ele começa no coração daquele que decidiu seguir a Cristo, daquele que atendeu ao chamado eficaz, ao chamado soberano do Espírito Santo
para pertencer ao Senhor. De forma que, antes de fazermos discípulos, nós precisamos ser discípulos. Aliás, isso foi muito bem apresentado a nós na manhã de hoje pelo reverendo Leandro. Algo muito importante que nós temos que entender é que antes de irmos para proclamar o Evangelho, antes de irmos anunciar a vontade de Deus, de anunciarmos a palavra de Deus e fazermos discípulos, nós mesmos precisamos ser discípulos. Esta observação, meus amados irmãos, se torna especialmente importante quando olhamos para a realidade da igreja contemporânea. Embora o número de pessoas que se identificam como cristãs nos dias atuais tenha crescido significativamente, de forma mais específica nos últimos 15, 20 anos, a igreja evangélica deu um boom, ela cresceu exponencialmente. O número de pessoas que têm aderido à fé evangélica é um número realmente muito grande. É um número que cresce exponencialmente. Contudo, há uma pergunta que permanece. Uma pergunta que talvez nós devêssemos fazer a cada momento, a cada dia, a cada pessoa que nós recebemos nas nossas igrejas. A pergunta é muito simples e muito básica. Esse crescimento tem sido acompanhado por um compromisso genuíno de discipulado cristão? Esse crescimento tem sido acompanhado por um compromisso genuíno de discipulado de Jesus? Porque não há como negar que a igreja está crescendo. As igrejas estão aí com muita gente, cada vez crescem mais. Mas a grande questão é, as pessoas que estão chegando às igrejas, elas são de fato discípulas de Jesus? Penso que é uma pergunta muito válida para nós, especialmente no contexto desta conferência, que tem por objetivo trabalhar a ideia de discipulado. Se nós analisarmos, ainda que panoramicamente, o cenário religioso de nosso país, nós vamos perceber que houve uma adesão massiva ao evangelicalismo brasileiro. Homens e mulheres da cidade, do campo, profissionais altamente qualificados e pessoas com pouca ou nenhuma formação acadêmica têm aderido à fé evangélica. Ricos e pobres também aderem e participam desse crescimento exponencial da igreja evangélica brasileira. Entretanto, meus amados irmãos e irmãs, essa expansão nem sempre tem sido acompanhada por uma compreensão adequada do que significa seguir a Cristo, do que significa seguir a Jesus. Não é incomum você ver pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo mantêm um estilo de vida ímpio, um estilo de vida pagão, e acreditam que as coisas caminham juntas. É possível servir a Deus de um lado, mas continuar com a minha vida, um estilo de vida completamente anticristão, por outro lado. As minhas decisões políticas, as minhas decisões culturais, os meus gostos são sempre mesclados com a minha vida cristã. Eu não preciso necessariamente abandonar a minha vida pregressa para servir a Cristo. Eu posso conciliar as duas coisas. É o que se passa na cabeça de muitas pessoas que têm chegado à igreja cristã nos dias de hoje. As pessoas não entendem muito bem o que é servir a Jesus. As pessoas não compreendem muito bem o que é ser um discípulo de Cristo. As pessoas não entendem muito bem que para servir ao Senhor eu tenho que renegar a mim mesmo. Eu tenho que abandonar o meu estilo de vida pregresso. Eu tenho que abandonar aquilo que desagrada ao Senhor.
As pessoas não compreendem isso muito bem, talvez justamente porque elas não têm sido discipuladas corretamente por nós. Há uma falha no meio cristão no que diz respeito a isso daí. Em muitos casos, a adesão ao evangelicalismo parece estar mais associada a uma expectativa de ascensão social, prosperidade material, estabilidade familiar ou melhoria nas condições de vida. Para alguns, a mudança de religião é vista como um caminho para a resolução dos problemas existenciais. Talvez você já tenha visto pessoas que vêm para a igreja pensando, não, agora eu vou ter paz na minha vida. Antes eu não tinha paz, minha família era um caos, mas eu vou para a igreja para isso mudar. Talvez você já tenha ouvido alguém falar alguma coisa assim, ou talvez tenha ouvido alguém dizer, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me abençoe, eu quero crescer materialmente, eu quero dar um up na minha vida no aspecto econômico. Eu quero ter estabilidade. Então eu vou para a igreja, porque eu sei que se eu estiver na igreja, Deus vai me abençoar. Infelizmente, esse tipo acontece. Além disso, meus amados irmãos, em determinados contextos, a identidade evangélica passou a conferir status de reconhecimento social. Parece que ser crente hoje é algo que está em alta. Eu vou ser crente e eu sendo crente, então eu vou me dar bem. As pessoas vão me ver de um modo diferente. Basta você olhar aí nas mídias sociais a quantidade de cantores, jogadores de futebol, de basquete, gente que está na mídia, gente muito conhecida, que, entre aspas, tem se convertido ao Evangelho. Não são poucos os cantores que saem nos blocos de carnaval ao longo da sua vida, e aí vêm para a igreja, mas continuam lá no bloco de carnaval, continuam tendo as mesmas práticas, mas estão na igreja. Tem agora um novo nicho de mercado. Porque ser evangélico hoje no Brasil traz status. Deixa você bem na mídia. Faz com que você seja bem visto e bem visto pelas pessoas. Estar no meio evangélico traz respeitabilidade pública ou senso de pertencimento a um grupo considerado moralmente distinto, moralmente e eticamente superior. Essa é a percepção de muitas pessoas nos dias de hoje. Como consequência disso, meus amados irmãos, o crescimento numérico das igrejas nem sempre corresponde ao crescimento de discípulos genuinamente comprometidos com o senhorio de Cristo e com as exigências do Evangelho. Nem sempre. Em nossos dias, as pessoas enchem os templos em grande parte em busca de um Deus que satisfaça os seus desejos, supra as suas necessidades, lhes dê paz ao coração e as livre dessa onda de depressão em que o mundo mergulha atualmente. Essa é a grande realidade. Pessoas que buscam um Deus que supra as suas necessidades e cure os males de suas vidas. Um Deus que existe para atendê-los a cada momento em que elas buscam por socorro. Não obstante, meus queridos irmãos e irmãs, é necessário amar mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Infelizmente, nós invertemos a polaridade das coisas. Nós amamos mais o que Deus nos dá do que ao próprio Deus. Precisamos voltar ao Evangelho genuíno e amar mais a Deus do que as suas bênçãos. Pois fomos chamados não para uma vida de regalias, mas de discipulado com Jesus. Me lembro quando, na minha juventude, uma pessoa com quem me relacionei
dizia: eu sou vocacionada para ser missionária, mas eu sou vocacionada para ser missionária no Havaí, tomando água de coco, curtindo aquela praia gostosa. E, por ironia, ela de fato foi estudar, foi para um seminário, se preparou, foi trabalhar como missionária, mas foi trabalhar como missionária no sertão paraibano, no sol escaldante. Não tinha água de coco, não tinha praia onde ela estava, onde ela pudesse, então, entre aspas, exercer o seu ministério missionário. Nós não fomos chamados para uma vida de regalias, queridos. Nós fomos chamados para servir a Deus numa vida de discipulado, numa vida de autorrenúncia, numa vida de glorificação ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse sentido, meus queridos irmãos, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que nós lemos nesta manhã, ele inicia de maneira muito interessante, porque nele os discípulos de Jesus estão sendo enviados para proclamar o Evangelho, para anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Eles são chamados para pregar o reino de Deus, que consequentemente geraria novos discípulos. Isso você encontra nos 2 primeiros versos do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Mas esses novos discípulos que seriam feitos precisariam saber que o discipulado traz consigo consequências e implicações, visto que o discipulado requer disposição para o trabalho. O discipulado requer muito mais do que disposição para virmos à igreja aos domingos ou em outros dias da semana, participarmos de uma conferência missionária, participarmos de atividades outras realizadas na igreja. O discipulado requer de nós que nós tenhamos disponibilidade para servir ao Senhor por meio da sua igreja, especialmente fazendo novos discípulos. E os discípulos que estavam agora sendo feitos pelos apóstolos do Senhor, eles deveriam entender que o discipulado requer disposição para o trabalho. Isso está nos versos 12 a 17. Além disso, ele tem um preço a ser pago, implica em assumir responsabilidades. Quando você é um discípulo de Jesus, quando você se dispõe a ser um discípulo do Senhor, você precisa entender que você está assumindo responsabilidades com o reino de Deus, com os irmãos em Cristo e com as pessoas da sociedade lá fora. Porque você é alguém que vai anunciar o Evangelho a essas pessoas, para que elas também possam ser discípulas de Cristo Jesus. E ao chegarmos agora aos versos 57 a 62, nós vemos Lucas apresentando o exemplo de 3 pessoas que queriam seguir a Jesus, que seriam discípulas do Senhor, porém não de acordo com os preceitos divinos. Elas queriam ser discípulas de Jesus ao sabor da sua imaginação. Elas queriam ser discípulos de Jesus, mas à sua própria maneira, conforme as implicações ou inclinações dos seus próprios corações. E é por isso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar agora esses 3 exemplos que Lucas nos apresenta nos versos 57 a 62. O primeiro exemplo, meus amados irmãos, está nos versos 57 e 58. Veja comigo, por favor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, esses 2 versos nos mostram que o primeiro exemplo é o de alguém que não mede as consequências
do discipulado. Você percebe que esse homem diz: olha, Senhor, eu vou seguir ao Senhor onde o Senhor for. Onde o Senhor estiver, eu vou estar com o Senhor. Eu quero estar presente, eu quero te ajudar, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero ser discípulo do Senhor e viver as regalias do Evangelho. Eu quero as benesses do cristianismo. Eu quero o status de ser evangélico. Eu quero as coisas boas que o Evangelho tem para dar. Mas qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus talvez não fosse a minha, a resposta talvez certamente não fosse a sua, porque nós queremos que a nossa igreja cresça, nós queremos que as nossas igrejas encham de pessoas. Estou feliz da vida porque no próximo, não amanhã, mas no domingo da semana que vem, nós receberemos cerca de 25 pessoas como novos membros na nossa igreja. Estou lá desde dezembro, no final de dezembro de 2025, portanto agora 5 meses, entrando para o 6º mês, e nós receberemos agora 25 pessoas, cerca de 25 pessoas. Estou feliz da vida com esse número, estou feliz da vida com essa realidade. Eu quero que a igreja cresça, eu quero que a igreja ali não aguente mais de tanta gente, a gente tem que mudar para um tempo maior e crescer e abrir congregações por toda a Vinhedo e além de Vinhedo também. Eu sei que você deseja que a sua igreja também cresça exponencialmente, que a sua igreja encha de pessoas comprometidas com Jesus. E talvez você não dissesse as mesmas coisas que Jesus disse quando o rapaz disse para ele: mestre, eu quero seguir o Senhor, eu quero te servir onde quer que o Senhor vá. E Jesus diz: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus diz: você está procurando que eu não vou te dar. Você quer status, você quer regalia, você quer coisas boas, mas não é isso que eu tenho para te dar na sua vida terrena aqui, me seguindo como meu discípulo. Certamente eu e você não falaríamos essas coisas para essas pessoas, porque nós temos medo de que essas pessoas virem as costas: mas não é isso que o Evangelho tem para me dar, eu vou embora. Você vai falar: não, vem aqui, vem para cá. Talvez você faça como um pastor amigo meu que diz: não, a gente traz todo mundo para a igreja, enche a igreja lá, depois a gente trata dessas questões, a gente trata das dificuldades. Um sério problema, um sério risco que ele corre com esse tipo de atitude. Mas talvez nós não sejamos tão diferentes dele assim. O fato é que uma característica muito presente na igreja odierna é que ela pouco ou nada criteriza o recebimento de novos membros. Ao contrário do que fez Jesus. Nós não temos critérios bem definidos para recebermos novos membros. As pessoas são recebidas sem qualquer tipo de análise, sem nenhuma avaliação do seu caráter, sem analisarmos a sua fé e sua disposição para o discipulado. Sem examinarmos sobre quais são as suas intenções ao fazer parte da membresia da nossa igreja. Uma das razões para isso é que frequentemente pensamos que Jesus abraçava a todos sem distinção. Que Jesus simplesmente abria os seus braços e dizia: venham, podem vir, vamos fazer a igreja crescer. Frequentemente pensamos assim. Contudo, Jesus quer mais seguidores. Ele quer verdadeiros discípulos. Isso fica claro na resposta dada a Jesus a esse homem que se dispôs a seguir. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez o que você esteja procurando não seja aquilo que o Evangelho tem para te oferecer. Talvez aquilo que você deseja tanto não seja a proposta do Senhor para a sua vida. Não há dúvidas que estar com Cristo e servir a Cristo é algo maravilhoso.
Não há dúvidas de que um dia nós receberemos tesouros inimagináveis. Contudo, nada disso nos pertence de fato. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Nós somos apenas mordomos. E quando eu falo que nós vamos receber tesouros inimagináveis, eu não me refiro a essa vida. Eu me refiro às ruas de ouro onde andaremos, à glória da Jerusalém celestial, a tudo aquilo que Deus prometeu àqueles que perseverarem até o fim e servirem a Ele com amor e fidelidade. Eu me refiro às glórias celestiais. E que Paulo diz que as coisas que nos esperam são incomparavelmente melhores do que tudo aquilo que este mundo tem para oferecer. Note, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus não inclui no rol de discípulos aquele homem. Não o faz, pelo menos, de forma imediata. Antes o alerta para o custo do discipulado. Isso ganha maior peso na informação adicional dada por Mateus, de quem era este homem que vem a Jesus. Pois Mateus, capítulo 8, versos 19 e 20, nos informa que esse homem era um escriba. Um escriba era um doutor da lei, era alguém que conhecia de forma muito intensa e completa toda a lei dada a Moisés, conhecia muito bem a Bíblia do Antigo Testamento e ensinava essas verdades ao povo. Mas por conta daquilo que é chamado de lei oral, onde haviam acréscimos à lei dada por Moisés, esses homens nem sempre eram bem vistos, nem sempre eram bem vistos pela sociedade, nem sempre eram desejados, nem sempre eram pessoas que se queriam por perto. E ele então diz a Jesus: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nesse contexto, é plausível supor que ele imaginasse que seguir a Jesus lhe proporcionaria prestígio, alguma influência, ou mesmo projeção pessoal. Se fosse nos nossos dias, com certeza ele seguiria Jesus para ter milhões de seguidores nas redes sociais. Ele seria o primeiro, número 1 no Instagram. Tanta gente seguindo ele. Mas Jesus está dizendo: não é isso que eu tenho para você. Afinal, o ministério do Senhor atraía multidões. O ministério de Jesus despertava grande admiração popular. E esse homem talvez desejasse tudo isso. Esse escriba havia declarado que seguiria Jesus por onde o Senhor fosse. Entretanto, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor não se impressiona com declarações entusiasmadas, mas procura evidências concretas de submissão à sua vontade. Às vezes a gente pensa que se a gente orar falando mais alto, com mais fervor, se a gente cantar no louvor da igreja chorando ou fazendo algumas coisas estranhas, Deus vai se agradar mais de nós. Se nós orarmos de joelhos e ali ficarmos por horas, o Senhor vai se encantar com aquilo e vai responder às nossas orações. Se nós evangelizarmos muito, se nós participarmos de todas as atividades da igreja, se nós fizermos orações longas, então o Senhor vai nos amar mais. Queridos irmãos e irmãs, nada mais longe da verdade do que essas coisas. Porque não há nada que eu faça que leve o Senhor a me amar mais do que Ele me ama. E não há nada que eu faça que leve o Senhor a me amar menos do que Ele me ama. Não há nada que eu faça que leve o Senhor a se agradar mais de mim com o louvor da igreja em termos de estética. Não há nenhum tipo de atividade que eu realize que leve o Senhor a me querer mais perto dele do que quer você.
Porque o Senhor não se encanta, Ele não se impressiona com essas coisas que nós fazemos, com a nossa estética religiosa. O Senhor está mais interessado em corações sinceros, corações verdadeiros, corações fiéis, corações que estão dispostos a ser discipulados por Ele, conforme a sua palavra. De forma que o Senhor não se impressionou com essa declaração entusiasmada desse homem. A seriedade do chamado de Jesus é posteriormente reafirmada quando Lucas, no capítulo 14, versos 25 a 33, afirma que o Senhor deseja que aqueles que vão segui-lo renunciem a si mesmos, calculando o preço do discipulado. Em Lucas 14, o Senhor nos chama a calcularmos o preço do discipulado. Nós não podemos seguir a Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma, entusiasmados, achando que isso é suficiente. Muitas vezes nós somos muito românticos com relação ao Evangelho. Muitas vezes nós achamos que para ser missionário basta ter boa vontade. Não, eu quero muito, então eu vou ser missionário, vou ser uma bênção na vida de Deus. Quando surgem as primeiras dificuldades, você corre, você quer fechar as portas, você quer abandonar tudo, você não quer mais saber de proclamar o Evangelho. Meus amados irmãos, eu tenho, pela graça de Deus, tive a oportunidade de trabalhar nas mais diversas frentes de pregação do Evangelho, de discipulado. E uma delas foi de todas as semanas entrar nos presídios da cidade em que eu morava para evangelizar os que estão aprisionados. Eu levei vários grupos comigo. E houve grupos que entraram ali entusiasmados, cheios de alegria. E um desses grupos haviam algumas meninas, algumas moças, algumas irmãs da igreja, que quando chegaram lá dentro, uma delas conhecia um rapaz que estava preso, acusado de estupro de vulnerável. E ali ela se sentia tranquila, as meninas se sentiam à vontade de conversar, de abraçar, de anunciar o Evangelho àqueles homens. Mas no dia que aquele irmão, ele se converteu lá dentro do presídio, e no dia que aquele irmão recebeu o seu alvará de soltura, ele foi visitar a nossa igreja. E ele sentou no mesmo banco que aquelas irmãs que tanto lhe valorizavam lá no presídio. Quando ele sentou no mesmo banco que elas, uma a uma, se levantaram e foram para outro banco bem distante dele. Porque ficaram com medo. Porque ele havia sido preso por estupro de vulnerável. Percebem que muitas vezes o anúncio do Evangelho, o fazer discípulos, é algo muito romântico da parte de cada um de nós. Elas foram aí entusiasmadas, tomadas pelo romantismo da pregação do Evangelho ao presídio. Mas quando aquele homem veio para a igreja e sentou com elas, elas ficaram com medo. Elas saíram, elas se afastaram dele. Nós precisamos entender que quando nós decidimos ser discípulos de Cristo, nós precisamos calcular o preço desse discipulado. E o preço desse discipulado, muitas vezes, implica em abraçarmos aquele que a sociedade rejeita. De amarmos aquele que todo mundo odeia. Lembro de uma oportunidade, numa das igrejas que pastoreei, em que o grupo de louvor chegava mais cedo para ensaiar. Eles estavam ensaiando, de repente entra um rapaz pela porta da igreja, e ele veio rápido na minha direção, eu me levantei, fui de encontro a ele, ele puxa uma faca da sua cintura, cai de joelhos no chão e solta aquela faca ali. Todo mundo se afastou com medo. Eu chutei a faca para longe, pedi para que alguém levasse embora, me ajoelhei ali junto daquele homem e orei com ele e falei de Jesus. Depois um irmão da igreja foi, o abraçou,
falou de Jesus para ele, lhe deu uma Bíblia de presente, e ele, então, naquela oportunidade, confessou que saiu de casa para cometer um assassinato. Mas ao passar de frente à igreja, ele sentiu alguma coisa diferente. Ele sentiu um impulso levando ele para dentro da igreja. E naquele momento ele abandonou aquele seu intento. Ser discípulo de Cristo implica em calcular o preço desse discipulado e enfrentar situações de perigo muitas vezes. Estar com aqueles que são indesejáveis significa você levar não apenas um prato de comida para quem está com fome lá fora, mas abraçar essa pessoa com amor verdadeiro, com carinho, para que ela sinta o amor de Deus por ela através de você. Implica em calcular. Esse homem não havia calculado isso. Esse homem que queria seguir a Jesus queria apenas o status de estar com o mestre dos mestres, com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Fica evidente diante do exposto é que não basta seguir a Jesus. É preciso ser seu discípulo, e esse discipulado envolve renúncia, perseverança e submissão à vontade do Senhor. O cristão, meus amados irmãos, é alguém que é chamado para servir e não para ser visto. De maneira que o adágio popular se torna verdadeiro. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu gosto muito desse ditado popular. Ele é duro, mas é verdadeiro. Quem não vive para servir, não serve para viver. Cristão, portanto, é alguém que é chamado para servir e não para ser visto. Não para ser visto. Por isso, meus amados irmãos, cada um de nós deve examinar se realmente compreende o custo de ser um discípulo de Cristo. Pois, como afirma Clifton Allen, seguir Jesus significa participar do seu desabrigo no mundo e, finalmente, de sua rejeição e morte. Pesado, né? Duro, mas real. É uma verdade que Clifton Allen fala aqui. Seguir Jesus significa participar do seu desabrigo no mundo e, finalmente, de sua rejeição e morte. Não obstante, compreender o custo do discipulado é apenas uma parte da questão. Afinal, meus amados irmãos e irmãs, ninguém estará disposto a abrir mão de suas seguranças, confortos e interesses pessoais se antes não reconhecer o valor incomparável de Cristo e do seu reino. A disposição para renunciar nasce da convicção de que aquilo que se recebe em Cristo é infinitamente melhor e superior àquilo que se deixa para trás. De maneira que o segundo exemplo é o de alguém que não compreende o real valor do discipulado. Primeiro, ele não entendia muito bem o que tinha que fazer, ele não compreendia bem a realidade do discipulado. Ele não havia medido as consequências do discipulado. E o segundo é alguém que não compreende o real valor do discipulado. Veja os versos 59 e 60, por favor. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. No primeiro encontro, Jesus confronta um homem que havia calculado inadequadamente o custo do discipulado. No segundo encontro, a questão é outra. Aqui, diferentemente do caso anterior, não é alguém que se oferece para seguir a Jesus. É o Senhor quem lhe chama para ser seu discípulo. Entretanto,
Diante desse chamado, ele apresenta uma objeção. Permite-me primeiro sepultar meu pai. À primeira vista, meus queridos irmãos, parece que Jesus foi muito duro com esse homem, pois o seu desejo era um desejo perfeitamente razoável. Ele queria ir sepultar o seu pai e então voltar e seguir a Jesus. Contudo, meus amados irmãos, na tradição judaica, o funeral de um ente querido era algo tão sério que muitas responsabilidades religiosas eram deixadas de lado em função do funeral de um ente querido. Era deixado de lado em função dessa realidade. Por isso, talvez pareça que Jesus tenha sido duro demais com esse homem. Que as palavras de Jesus foram um pouco pesadas e não levaram em consideração a dor que esse homem estava sentindo. Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Foi a resposta de Jesus àquele homem. Mas é possível que seu pai ainda não tivesse morrido, que seu pai ainda estivesse vivo. De outra forma, ele não estaria ali ouvindo Jesus. Não estaria ali como ouvinte de Jesus. Ele estaria lamentando, chorando a morte do seu pai, preparando todas as coisas para o seu funeral. De maneira que o que Jesus está dizendo a ele não é nada absurdo, não é nada pesado. O que ele está dizendo aqui, o que esse homem disse a Jesus, foi basicamente o seguinte: quando meu pai morrer, eu vou voltar e cumprir as minhas responsabilidades como seu discípulo. Ele está dizendo: olha, o meu pai ainda não morreu, mas quando ele morrer, aí sim eu te sigo. Quando meu pai morrer, eu volto e vou servir ao Senhor. O problema, meus amados irmãos, não era o desejo desse homem de honrar o seu pai. Era a disposição de adiar a obediência ao chamado de Cristo em favor de algo que julgava mais importante e mais necessário naquele momento. É justamente aqui que Jesus ensina uma das mais profundas verdades, uma das mais belas lições sobre as prioridades do discipulado. Ele afirma ou ele ensina que o reino de Deus e a vontade do Senhor devem ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Jesus e o seu reino devem ter prioridade absoluta na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa existência. O Senhor precisa ter absoluta prioridade. Como afirma Warren Wiersbe, Jesus não está sugerindo que se deve desonrar os pais, mas sim que não se deve permitir que nossa família enfraqueça o amor que temos pelo Senhor. Nosso amor por Cristo deve ser tão intenso, diz ele, a ponto de fazer o amor por nossa família parecer ódio. Você entendeu a profundidade disso? Eu tenho que amar o meu Senhor de tal forma que o meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pareça ódio. Parece que eles não façam isso parecer como se eles não valessem nada para mim. Meu amor por Cristo tem que ser tal que faça o meu amor pela minha família ser algo inexistente. Meu amor pelo Senhor deve ser cada vez maior. E essa verdade é corroborada pelas palavras de Jesus em Lucas 14, 26, onde ele afirma categoricamente: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, se você não renunciar a tudo, inclusive a sua própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, meu querido. É Jesus.
Isso está registrado em Lucas 14, verso 26. Eu tenho que amar o Senhor de tal maneira que a minha vida perca o seu valor, que a minha família, que os meus bens, que as pessoas que me cercam, que tudo nesta vida perca o seu valor. Meu amor por Cristo tem que ser intenso e cada vez maior, cada vez mais consistente, cada vez mais perseverante. O fato é que precisamos reavaliar aquilo que realmente valorizamos. Nós amamos de fato o Senhor ou nós amamos ao Senhor só de vez em quando? Só quando nos interessa? Nós de fato temos um amor profundo por Cristo? Ou o nosso amor é aquele amor interesseiro? Eu amo o Senhor quando está atendendo a minha necessidade. Quando não atender, então já não me serve mais. É assim que nós agimos no nosso dia a dia, é assim que nós nos comportamos com as pessoas. Mesmo que não queiramos, de fato é assim que nós agimos. E será que com Cristo nós não estamos agindo da mesma maneira? Será que com o Senhor não estamos fazendo a mesma coisa? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos refletir sobre isso, pois o discipulado exige que o Senhor ocupe em primeiro lugar em nossos afetos, prioridades e decisões. Afinal, não existe privilégio maior do que seguir a Cristo, nem tarefa mais urgente do que anunciar o Evangelho. Contudo, mesmo quando alguém conhece o Senhor e reconhece o seu valor, reconhece o valor do seu chamado, ainda pode existir outro obstáculo ao discipulado: a incapacidade de conceder a Cristo a prioridade absoluta que ele exige. E é exatamente essa realidade que encontramos no terceiro e último encontro narrado por Lucas. Terceiro e último encontro, Lucas mostra que o exemplo de alguém que não entende a prioridade exigida no discipulado. Ao que parece, este homem, apresentado nos versos 61 e 62, ele não queria se desligar da família, mesmo no caso do homem anterior. Ele não quer se desligar da família. Veja comigo os versos 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos irmãos, esse homem queria seguir a Jesus, mas sem pagar o preço necessário do discipulado. Suas palavras e a resposta de Jesus sugerem que ele estava apenas querendo agradar ao Senhor de forma momentânea. Ele queria apenas satisfazer ao Senhor naquele momento, mas não havia um interesse real de seguir ao Senhor, de ser seu discípulo, de abraçar o discipulado verdadeiro, de ser alguém que ama o Senhor de todo o seu coração, que prioriza o reino de Deus, que prioriza o discipulado. Aparentemente, ele não tinha intenção de seguir a Jesus após se despedir de seus familiares, ou pelo menos corria o sério risco de não o fazer. Isso fica evidente em suas palavras: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. A cultura judaica, o laço mais íntimo possível é o laço familiar. Eram as relações familiares. E esse homem era alguém que queria seguir ao Senhor, mas primeiro queria ir se relacionar, queria primeiro ir ter com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, enfim, ele queria estar com eles antes de seguir a Jesus. Mas o Senhor estava ciente do que se passava no coração daquele homem. O Senhor Jesus sabia muito bem o que se passava na vida dele,
estava consciente da sua instabilidade e sabia que o seu retorno à sua família poderia levá-lo a esquecer-se do compromisso que ele estava assumindo com Cristo. Assim, as palavras de Jesus apontam para uma realidade intrínseca e inexorável, ou seja, uma verdade que não muda. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu não sei se você tem noção do que é um arado. O arado é um instrumento que é puxado por bois ou cavalos, ou enfim, por animais. E você tem que estar com a sua mão firme ali no arado, segurando firme, para que ele cave surcos na terra, buracos na terra onde você vai lançar as sementes. E você tem que segurar firme para que ele sempre vá em linha reta. Se você olhar para trás um pouquinho, você desvia e deixa tudo torto e perde todo o seu trabalho. Jesus está dizendo que alguém que abraça o reino de Deus, que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o discipulado. Não é apto para o reino de Deus. Não pode ser discípulo do Senhor. De forma que a figura que Jesus utiliza aqui é extremamente expressiva. O agricultor que ara a terra precisa manter os olhos fixos à frente para produzir sulcos retos e úteis. Se insistir em olhar para trás, desviará o arado e comprometerá todo o seu trabalho. Da mesma forma, o discípulo de Jesus não pode ser alguém dividido, alguém que está em cima do muro, como estava o povo de Israel lá em 1 Reis 18, em que o profeta Elias, depois de chamar a atenção deles, diz: vocês precisam se decidir. Se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Mas se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Vocês não podem ficar divididos. O discípulo de Cristo é alguém que sabe o que quer e que foca na vontade do Senhor. E que segue ao Senhor de todo o seu coração. Não fica olhando para trás. Não fica dividido entre dois pensamentos. O chamado de Jesus exige lealdade indivisa, uma disposição de seguir adiante sem permitir que os afetos, os projetos e as seguranças deste mundo ocupem um lugar que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Alguém que na sua caminhada cristã está sempre olhando para trás é alguém que nunca acertará o caminho. Assim como afirma Leon Morris, Jesus indica que o reino não tem lugar para aqueles que olham para trás, quando são chamados para avançar. Essa mesma realidade, queridos irmãos, e essa mesma preocupação aparece na Epístola aos Hebreus, onde os cristãos, devido às perseguições, às lutas, às dificuldades próprias do discipulado cristão, estavam tendenciosos a voltar aos rudimentos do judaísmo. E o autor aos Hebreus, então, lhes adverte, lhes exorta e diz em Hebreus 12, 1 e 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eles deveriam correr a carreira da fé, firmes, olhando sempre para Jesus. Portanto, olhar para frente e seguir rumo à pátria celestial não é uma opção, mas um dever. Somos aqui apenas peregrinos. Cristo é o nosso alvo, a cruz é a estrada e o céu é o nosso lar. Eu quero concluir, meus queridos irmãos, lembrando que nessa passagem Lucas deixa claro que o discipulado cristão não se resume a uma profissão de fé ou a um entusiasmo momentâneo. Os 3 encontros narrados por Jesus revelam obstáculos que frequentemente impedem uma entrega genuína ao Senhor, uma entrega genuína ao discipulado cristão. A falta de disposição para assumir o custo do discipulado, a incapacidade de reconhecer o valor supremo de Cristo e a dificuldade de abandonar aquilo que compete com a sua prioridade absoluta em nossa vida.
Diante disso, somos chamados a examinar a nós mesmos. O verdadeiro discípulo é alguém que compreende que não existe bem mais precioso do que Cristo. Nenhuma prioridade superior ao reino de Deus e nenhum caminho mais seguro do que perseverar em segui-lo. O chamado de Jesus continua sendo o mesmo. Uma entrega total, uma lealdade indivisa e uma perseverança constante. Você deseja anunciar o Evangelho de Jesus, você primeiro precisa ser discípulo de Jesus. E para que você seja discípulo de Jesus, você precisa entender o real custo e o real valor do discipulado. Você precisa olhar para essa realidade apresentada por Lucas e ver se, de fato, você é alguém que está pronto para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. Não apenas um seguidor, mas discípulo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Ele nos conceda a graça de sermos mais seguidores, verdadeiros discípulos, que o amam, que o servem e que anunciam o Evangelho por toda parte, onde quer que esteja. Deus nos abençoe, Ele nos conceda a sua graça a cada dia. Amém. Quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe essa abençoada igreja, que os irmãos aqui continuem sempre firmes, inabaláveis, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é. Deus abençoe.